Fala, piloto! Você já reparou que agora o cartódromo da Granja Viana está entregando, junto com a folha de resultados, as parciais de volta também? Pois é, agora dá para saber não só qual foi a sua melhor volta, mas também em quais trechos da pista você foi mais rápido e principalmente entender exatamente onde você perdeu tempo. Eu te explico melhor. Olhando a folha de resultados da sua corrida, que você normalmente pega lá na recepção do cartódromo após a sua corrida, aparece agora ao lado da sua melhor volta as colunas S1 Best, S2 Best e S3 Best. E o que são essas informações? Elas mostram os melhores trechos de volta de toda a sua corrida. E com isso, só de olhar a folha de resultados, você consegue entender se naquele trecho de volta você foi o mais rápido, o mais lento, etc. E o que isso realmente quer dizer? Isso diz que agora o KGV colocou 3 sensores de cronometragem no chão da pista, não é mais só o sensor da linha de chegada. E para entender quais trechos estamos falando, aqui está um mapa da pista para você entender direitinho, tá bom? Além da linha de chegada, que é onde as voltas começam e terminam, temos esta linha aqui na reta de baixo, que delimita o trecho das curvas 1, chicane e curva 2, bem como parte da reta. Então, na coluna S1, que você tem na folha de tempos, o S1 se refere ao tempo que você obteve percorrendo só esse espaço. Fica fácil dizer que se o seu melhor tempo do setor 1 está ruim em relação a outros pilotos, é nesse trecho aqui que você precisa melhorar. E quer saber? A minha aposta é que você ainda não aprendeu a fazer a curva 1 direito. Então, me chama para uma aula que eu te mostro como melhorar nesse trecho, tá bom? Continuando, o segundo sensor está bem no meio da reta oposta, na subida que leva para a entrada do mergulho, ou para a entrada da Oruge, como alguns pilotos gostam de falar. E olhando então para esse segundo trecho, que é o S2 que aparece na folha de tempos, esse trecho 2 engloba o miolo todo do traçado 101. Isso quer dizer que se o seu tempo do setor 2 é ruim, provavelmente você precisa melhorar nas curvas de baixa aqui do miolo do KGV. E o S3, ou setor 3, acaba sendo o restante do percurso, ou seja, a partir da reta oposta até o final da volta. Aqui temos como destaque o mergulho, curva do coqueiro e a curva 0. Se o seu tempo do setor 3 então está ruim, significa que em uma dessas 3 curvas você ainda tem uma boa oportunidade de melhoria, para não dizer que você está meio lento nesse trecho, né? E se você não pegou a sua folhinha lá na recepção do KGV da sua última corrida, fica tranquilo, no site do KGV a partir de agora, na página principal é só entrar no link resultados do menu principal e se ainda não tiver cadastro, é fácil, é só cadastrar um e-mail e uma senha que vão te pedir lá e você vê esses resultados lá também. Aliás, se já faz alguns dias que você correu, tá tudo bem, eles têm um registro de alguns dias atrás para que você certamente consiga achar sua corrida mesmo que tenha passado uma semana, por exemplo. Porém, é nessas informações que você tem lá no site que as coisas começam a fazer mais sentido, porque lá no resultado da sua corrida você pode selecionar a tela do volta a volta dos pilotos, que mostram não só todas as voltas cronometradas de cada piloto durante a corrida, mas também todos os trechos. Então, analisando o volta a volta da sua corrida dividido em trechos, fica fácil identificar se você tem ainda pontos de melhoria para evoluir na pista. Olha só, está ruim no setor 1, precisa melhorar as 3 primeiras curvas. Está ruim no trecho 2, precisa melhorar o miolo. Está ruim no trecho 3, será que é a curva 0 que você precisa melhorar? Aposto que sim. E com o volta a volta, você ainda tem como identificar as características da sua tocada ao longo da corrida. Ou seja, você foi melhorando ao longo da corrida e os seus trechos ficaram melhores no final, significa que você foi evoluindo até o final. Mas se os trechos pararam de evoluir a partir de determinada volta, isso pode significar que você começou a passar do ponto na frenagem, ou mesmo pode mostrar que você está sem resistência física, está ficando cansado e com isso está prejudicando a sua performance do meio do final da corrida. Faz sentido ou não? Sem falar que o site mostra em verde seus melhores setores e melhor volta, e ainda mostra em roxo a volta do piloto mais rápido em toda a bateria. Olha só um outro exemplo. 2 pilotos podem ter as voltas quase idênticas no tempo total, mas um pode ser mais rápido do primeiro setor e mais lento do segundo. Isso muda completamente a estratégia de pilotagem e treino para cada um desses pilotos se quiserem continuar evoluindo, não é? Todo mundo já sabe que saber onde você está perdendo tempo é o primeiro passo para evoluir. Às vezes o problema não é o traçado inteiro, é uma curva específica, um trecho, uma freada, uma saída de curva. Com as parciais você consegue identificar onde ajustar a sua pilotagem, seja atacando mais uma curva, melhorando os tempos de retomada ou escolhendo uma linha diferente.
Faz sentido para você também ou não? Agora o mais legal, você não precisa esperar ou tentar recuperar o resultado oficial do KGV para ter essas parciais na tua mão. E também de maneira gratuita, com o meu novo app chamado Sector Leopard, você pode registrar esses tempos manualmente enquanto observa um piloto na pista. O app foi feito exatamente para isso, dividir a volta em setores, 3, 2 ou mesmo uma volta simples, e registrar os tempos em tempo real, tudo de maneira grátis, tá? Para exemplificar, imagina que eu vou cronometrar com o app uma volta de 9 segundos com parciais de 3 segundos cada. Inicio a volta aqui, olha lá, fecho o primeiro setor em 3 segundos, fecho o segundo setor então em 6 segundos e aí fechamos a volta em 9 segundos. E pode notar que o cronômetro continua, com o mesmo botão você continua copiando os trechos e pegando os trechos das próximas parciais das próximas voltas. E conforme o cronômetro vai acumulando voltas, ele mostra já de cara os melhores trechos e a melhor volta em verde, tá bom? E quando você finalmente finaliza a corrida, ele sugere em roxo o tempo teórico ideal, ou seja, a soma só dos melhores trechos. E no acumulado você tem exatamente a mesma coisa como tem no cartódromo, ou seja, o volta a volta determinado para você analisar como foi a sua corrida, entender em que ponto pode melhorar. E no app você ainda pode selecionar no modo dos trechos acumulado, como aparece de cara, ou isolados, exatamente como a folha do KGV te mostra. Quer ainda mais informação? Então toma, o app é um cronômetro manual e se você estiver em um campeonato, por exemplo, que não está utilizando o traçado 101 como usual, você pode decidir ainda como quer dividir os trechos. Você decide os trechos e a partir daí pode isolar os trechos menores ou focar em realmente onde está a sua dificuldade. Eu mesmo utilizo muito o app nas minhas aulas para identificar onde o piloto precisa melhorar e adequo os trechos onde preciso cronometrar o piloto justamente nas áreas onde ele tem mais dificuldade. Fica fácil achar onde ele pode melhorar. No resumo, se você souber onde estão os sensores do KGV, dá para usar o Sector Leopard para cronometrar exatamente nos mesmos pontos, caso você não tenha a folha de prova. O resultado final é praticamente o mesmo que as folhas de tempo oficial do KGV, só que você tem isso na hora e direto no seu celular. E se você quiser cronometrar outros setores, conforme a sua dificuldade ou demanda, você pode também escolher outros setores. Isso sem falar que o app pode ser usado nos endurances de rental para cronometrar os instintos do piloto, escancarar se um kart é ruim de reto ou ruim de miolo e mostrar na cara também se o piloto é que está ficando cansado ou exagerando demais no overdrive porque está aflito. Fica tudo claro como água. E para terminar, essa novidade dos setores de volta no KGV é excelente para quem leva o kartismo a sério, pois mostra realmente onde você pode melhorar. E complementando com o app Sector Leopard, dá ainda para aproveitar, mesmo se você não puder ter a folha de cronometragem na mão. Com o Sector Leopard você treina, compara, analisa e melhora. Tudo de forma simples e gratuita na simplicidade aqui do seu celular. Se quiser testar, o app está disponível tanto na Google Play como na App Store, com links também aqui na descrição, tá bom? E claro, se quiser entender mais ainda sobre como interpretar essas parciais, dá uma olhada nos vídeos aqui do canal, tem muito, mas muito conteúdo aqui sobre pilotagem de kart, ou mesmo me chama para uma aula prática, o link também está na descrição. Aliás, não esquece de deixar aquele like no vídeo para fortalecer o canal, e se ainda não me segue, tá mais do que convidado a se inscrever no canal e ativar as notificações para os próximos vídeos, ok? Valeu pessoal, um forte abraço, uma excelente evolução para você e até o próximo vídeo!